Então, pessoal, estamos agora num momento muito delicado deste conflito entre os Estados Unidos e Irã. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos agora está a usar o bombardeio B-52. Sim, é um bombardeio muito antigo usado lá, ou seja, né, desenvolvido lá na Guerra Fria e também foi usado durante a guerra lá no Vietnã. Então eu vou te mostrar aqui quais são as desvantagens que o Irã agora vai enfrentar com esses novos ataques deste bombardeio que começaram a operar já ontem, né? Foi ontem que eles começaram então assim a operar lá no Médio Oriente, né? Então eu sou Kenneth Gaspar Zadi, este aqui é o teu canal Zona de Conflito. Curte, comenta, compartilha e se inscreva nesse canal. Vamos agora aos detalhes. Então, pessoal, só para você ter uma ideia, este aqui é um dos bombardeios que os Estados Unidos desenvolveu com o intuito de fazer, então, assim, uma dissuasão de uma determinada guerra. Mas estes bombardeios, normalmente, eles só aparecem depois que os caças e os drones fazerem uma limpeza de toda a área e conseguirem, então, assim, atacar todo o sistema de defesa da área inimiga. Então, primeiro, os caças vão enfrentando os radares, vão enfrentando as defesas aéreas que esse mesmo país tem. Só depois é que este bombardeio chega para, então, assim, fazer o trabalho final, ou seja, para eliminar qualquer tipo de alvo que estiver no alcance. Esses bombardeios, né, muitos falam, não, esses bombardeios basicamente já são antigos, são obsoletos e para uma guerra moderna não teria muita eficácia. Mas não, só para você ter uma ideia, o B-52, cada vez, ou seja, cada dia que se passa, estão sendo feitas novas atualizações, atualização no radar, atualização na detectação em radares, atualização na sua forma de locomoção, ou seja, até sistema de inteligência artificial estão sendo integrados no B-52 para atender, então, assim, a demanda das guerras modernas. Porque acredito que uma guerra que é feita no ano de 2026 é muito diferente se comparado com as guerras que foram feitas lá na Segunda Guerra Mundial ou então lá no momento da Guerra Fria em 1953. Então, só para aqui termos uma pequena ideia, nós vamos começar a entender que a retirada deste mesmo bombardeio para colocar-se numa determinada guerra é sinal de que o conflito chegou num estágio muito elevado. E a pergunta que se calhar poderíamos se fazer é: será que estamos no começo de um grande conflito ou então é para terminar este mesmo conflito? Vale também recordar que o presidente americano Donald Trump já havia informado de que iria atacar de forma muito dura o Irã caso ele não recuassem com seus ataques ou caso não recuassem com a sua ameaça. Já vimos que no Estreito de Hormuz, alguns petroleiros, principalmente da Austrália, alguns já foram atacados pelos iranianos. E como se não bastasse, também colocaram minas, né, naquelas proximidades. E o presidente americano confirmou que conseguiram destruir mais de 20 locais que tinham, então, assim, essas minas colocadas pelos iranianos para possibilitar, ou seja, né, os iranianos colocaram essa mina para dificultar a passagem dos petroleiros e os americanos destruíram isso para facilitar, então, assim, a passagem. Mas até o presente momento que estamos a ver que a Ucrânia não está a se render. Mas com a presença do B-52 neste mesmo conflito vai se resolver basicamente quase tudo. Então, analistas militares, né, que quando veem que o B-52 está a ser retirado do seu local de conforto e está a ser colocado na guerra, é sinal de que a guerra escalou a um nível muito elevado, a um nível em que para dar um término nessa guerra só podia ser, então, assim, uma negociação ou então uma conversação a fim de que pudesse, então, assim, extinguir de vez esse conflito. Porque se não acontecer dessa forma, tudo vai se tornar mesmo pó. Só para você ter uma ideia, ele tem uma capacidade de levar muitos mísseis só as suas asas. Se você notar, como pode aparecer nas imagens, se você notar, você vai notar que ele tem umas asas mais compridas se comparado com outros caças ou se comparado com outros bombardeios de guerras convencionais. Essa aqui não, essa aqui é diferente. Então ele tem uma capacidade de levar muita, mas muita carga mesmo. 50 toneladas de armamento, todas acopladas no seu sistema de defesa. Essa capacidade que ele tem de levar tanto equipamento bélico, isso lhe dá uma vantagem direta no campo de guerra diante do inimigo. Então, ou seja, né, ao aparecer o B-52 nesta guerra, automaticamente os Estados Unidos está a falar, ou seja, está a dar um recado eminente ao mundo de que de facto o Irã perdeu esta guerra e já não tem mais como eles conseguirem contrapor, então, assim, os seus ataques. E o Estreito de Hormuz, que é basicamente o grande calcanhar de Aquiles nesse preciso momento dos americanos, também dos israelitas, e né, como os americanos que entraram nessa guerra e tudo mais, apoiar o Israel,
nessa do conflito, é eles que ficam mais com essa responsabilidade de levar esse Estreito de Hormuz, porque basicamente quase toda a Europa depende deste petróleo. E naquela declaração de Donald Trump de que agora os países que receberam sanções que não poderiam vender petróleo a todos os países aliados dos americanos, que agora já têm o aval de começar a vender petróleo, isso de certa forma deixa muito preocupado, porque vai dar mais sustentabilidade na Rússia para continuar a atacar a Ucrânia, porque a Rússia nesse momento vai ficar fragilizado, e se continuar com esses, ou seja, continuar a receber sempre esses apoios, então vai ficar um pouquinho complicado. Esse assunto eu falei com mais detalhes no vídeo anterior deste, então você pode ir lá dar uma conferida, vai ver exatamente o que eu falei a respeito deste mesmo posicionamento do Donald Trump, ou essa decisão do Donald Trump. Então, em resumo, é que neste preciso momento, com o envio desse B-52, automaticamente a guerra eleva-se para um outro campo de batalha, porque nesse preciso momento toda defesa aérea, todo o sistema aéreo, toda a marinha de guerra dos iranianos foi basicamente destruída. Eles estão basicamente sem materiais para continuar, apenas alguns postos de lançamento que eles têm, que estão fazendo então assim os seus ataques, mas os caças americanos já desfizeram tudo isso, e quando mandam esse B-52 é apenas para pulverizar toda a zona aonde tiver então assim um inimigo. E vale também recordar que esses B-52 dificilmente estão sobrevoando sozinhos. Normalmente eles estão sobrevoando, tem sempre 2 ou 4 caças fazendo então a escolta deste mesmo bombardeio. É claro que a presença dele deixa assim muito preocupado. Eu, na verdade, a única coisa que eu fico preocupado é naquela ideia de que possivelmente pode chegar em zonas, por se tratar de uma destruição, se dar o caso que pode chegar até em zona onde há civis, porque vale também que recordar que esse mesmo bombardeio B-52, ele tem uma capacidade de levar também bombas nucleares. Agora, não se sabe se esse bombardeio que foi até neste campo de batalha se levou armas nucleares, porque não acredito que o Donald Trump chegaria até este nível para, então, confrontar o Irã, porque o Irã não representa tanta ameaça. Vale também recordar que já anda mesmo fragilizado desde aquelas manifestações que duraram muitos dias, O Irã já não tem assim muita capacidade mais de ação. Então eu diria que basicamente eles perderam este mesmo conflito. E com a chegada do B-52 não tem mais uma outra, ou seja, nenhum outro espaço de ação para eles continuarem a sustentar este conflito. O que depois se calhar vai acontecer é cair agora em terra, começar a fazer eliminação dos últimos alvos da Guarda Revolucionária, que nesse preciso momento ainda continuam fazendo resistência. Porque agora, como já foi empossado o Ayatollah, um novo membro do Ayatollah, que é o filho do Ali Khamenei, que agora é o líder supremo do Irã. Agora, não se sabe se de facto ele vai vir com uma conversa assim mais amenizada, mas porque eu também duvido que ele vai vir com uma brutidez ou com um discurso muito duro, se comparado com o discurso do seu pai. Porque duvido isso. Por quê? Porque nesse momento, ele é o único que está aí, porque mataram o pai dele, mataram a mãe dele, mataram os irmãos e tudo mais, e alguns familiares que também se encontravam naquele preciso momento na casa do seu pai, quando foi lançado então assim o grande bombardeio naquele lugar. Então duvido muito que ele pode vir com um discurso muito musculado. Acredito que a Guarda Revolucionária, depois de ver essas baixas que eles tiveram, toda a sua marinha desfeita, todos aqueles seus arsenais serem desfeitos, automaticamente acredito que vão sim se render. Porque a capacidade que o B-52 tem é de destruir até bunkers, ou seja, até aquela estrutura muito fortificada. Um bombardeio desse B-52 pode então assim destruir. Ele também tem aquelas bombas que quando chegam no solo, ele faz uma perfuração só depois de entrar lá nas profundezas, aproximadamente 60 metros, e depois que faz então assim a grande explosão. Então vamos ver qual vai ser a decisão neste preciso momento do Irã neste conflito. Neste preciso momento, nesta fase do campeonato, onde há muita baixa por parte do Irã, vamos ver qual vai ser então assim o posicionamento. Se vão levantar então assim a bandeira, porque duvido muito, ou então se de fato vão criar-se uma forma mais diplomática para conversar. Porque atacaram vários países desnecessariamente, em vez de atacar suas embaixadas, atacaram também zonas onde há civis. Como se não bastasse, neste preciso momento, atacaram também a Turquia, mas a Turquia conseguiu interceptar dois drones que foram mandados lá naquele país. Então, na verdade, é muita gente que ele compara mesmo este conflito, porque nós sabemos quem está no lado errado da história. Então, só convém que neste conflito, depois do ataque, ou seja, depois da implementação desses equipamentos de alto calibre serem colocados na guerra, eu acredito que o Irã, nesse momento, vai pedir arrego, mas dificilmente. Nós vamos aguardar as últimas informações,
Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva neste canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.